Fala galera! Mais uma aulinha sistema circulatório ou também conhecido como sistema cardiovascular. E dentro desse sistema eu estou bipartindo em mini aulas, é preguiçoso, para você assistir aulas rápidas e que fique de boa na sua vida, tá bom? Antes de tudo, meu nome é o professor Carlos Magno, eu sou do DaBio e esse é um projeto em que eu consigo de uma forma descontraída, leve, rápida, não é nada muito detalhado, mas sempre procuro de um jeito descontraído, de um jeito diferente, falar com vocês sobre os mais variados aspectos do nosso cronograma, do nosso currículo dentro da biologia. A gente falando desse sistema, a gente sabe que tem uma bomba, que é o coração, que vai enviar, fornecer, empurrar o sangue para todo o nosso corpo. A gente tem o próprio tecido sanguíneo, que ainda falaremos sobre ele bonitinho. Agora, hoje eu quero falar dos tubos e conexões. Eu quero falar desses tubos, desses vasos que vão ligar, que vão enviar para todo o nosso corpo esse tecido sanguíneo, esse líquido. E quando a gente fala desses vasos, eles vão ser de extrema importância porque eles vão, a partir dessas conexões, levar para todo o nosso corpo, célula a célula, essa substância importante. Vai oxigenar, vai levar nutriente, vai levar hormônio, vai levar substâncias como os anticorpos para a defesa do nosso corpo. Tá de boa, galera? Então vamos nessa! Quando a gente fala em tipo de circulação, a circulação humana, ela é fechada. Todo o sangue ele vai permanecer e vai viajar por todo o seu corpo dentro de vasos, sejam eles veias, artérias, capilares. Então nós chamamos de circulação fechada. Uma circulação que é chamada de aberta ou lacunar, nós vamos encontrar nos artrópodes, por exemplo. O sangue começa nos vasos, mas depois extravasa pelos órgãos, então ele sai, é exposto. Um outro tipo de coisa importante, principalmente para mamíferos e para as aves, a endotermia. Essa endotermia, que é a capacidade da gente justamente com a alimentação manter um calor interno, e esse calor, obviamente, extravasar, ele foi influenciado por um tipo de circulação chamada de completa. Que circulação é essa? Não há mistura de sangue venoso com sangue arterial. Magninho, o que é isso? Sangue venoso é o sangue rico em gás carbônico que já veio das células, está retornando para o coração, depois pulmão, para que ocorra aquele processo de hematose, mas não interessa a gente falar disso agora. E outra coisa é o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. Então não há mistura, esse sangue não se mistura. O rico em oxigênio, que é mandado para o corpo, e o rico em gás carbônico, que retorna, não tem essa troca. Então isso foi um importante passo para a endotermia que vamos encontrar, como eu já falei, mamíferos e aves. Outra coisa para fechar o baba aqui é que a nossa circulação é uma circulação dupla, é uma circulação que parte coração-pulmão, lá vai ocorrer a troca e pulmão volta para o coração e de lá ele manda para o corpo. Então é uma circulação dupla porque passa duas vezes pelo coração. Tá de boa, galera? Seguinte, agora aquela tecnologia que vocês estavam esperando, tecnologia 3D, coisa de louco, vindo dos States. Vamos lá que eu vou explicar melhor para vocês, daqui a pouco a gente volta. E vamos nessa. Queria mostrar para vocês, primeira coisa, quando a gente vai falar justamente dos vasos, nós temos as artérias, né? A gente vai descrever cada componente dessa artéria. Nós temos as veias. E nós temos os capilares. Vamos falar de cada uma delas, tá bom? Beleza. Primeira coisa, vocês sabem que todas elas têm função de transporte de substâncias, de componentes por todo o corpo do indivíduo. Esses vasos sanguíneos, nós vamos ter primeiro as artérias. As artérias, elas são mais calibrosas,
E também elas recebem uma pressão maior. Por quê? Porque o sangue está saindo do coração, papai, e está saindo com vontade, está saindo com força para todo o seu corpício, levando sangue arterial, sangue rico em oxigênio, tá bom? Beleza, vamos falar um pouco dessas artérias. O revestimento interno dessas artérias nós vamos ter chamado de endotélio, tá? Então, envolvendo esse endotélio, nós vamos ter, envolvendo essa película, esse tecido, nós vamos ter um músculo liso que vai circundar esse endotélio. Ele é bem elástico, porque pense, se está vindo uma quantidade muito grande de sangue, ele tem justamente que estar com essa elasticidade para compensar, para receber sem problema nenhum esse sangue. Depois você vai ter um tecido conjuntivo com fibras elásticas colágenas, sem problema nenhum, recebendo isso, aguentando, suportando e mandando essa carga altíssima, que você pode ter ideia, a cada 2 minutos 50% do sangue vai passar por ela, tá bom? Então, ao longo do corpo, as artérias vão se ramificando, olha para cá, ó, se ramificando e passam a ser chamadas de arteríolas. Elas têm um calibre bem menor. Elas vão se infiltrando no organismo e vão ficando cada vez mais finas. E aí a gente passa a chamá-las de capilares. É aqui que vamos ter a troca gasosa e a troca de nutrientes dentro da própria célula. Quando a gente já tem um retorno, notem que nesse esquema a gente tem com uma coloração avermelhada, como se fosse um sangue rico em oxigênio. Essa coloração já vai ficando azulada, é como se ela tivesse rica em gás carbônico. Isso quer dizer o quê, turminha? Que aqui já ocorreram as trocas gasosas dentro da célula, ocorreu a respiração celular. Mais para frente a gente vai falar isso, para vocês não ficarem com essa dúvida de o que é a respiração do organismo para a respiração celular. A gente tem coisas diferentes. Respiração celular vai envolver o quê? Dentro da célula, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, todo aquele esquema, tá? Tá, beleza. Ocorreu aqui já a chamada respiração celular, então já está devolvendo para o sangue o gás carbônico, ele já está rico em gás carbônico. Então o que é que vai acontecer? Esses capilares vão se engrossando e passam a ser chamados de vênulas. Essas vênulas vão seguindo o caminho, vão engrossando, e aí nós temos as veias. Elas têm endotélio também, ok? E aí, esse endotélio vai ser revestido por um músculo liso de menor musculatura do que a artéria. Ó. O tecido muscular aqui da artéria está bem mais calibroso do que o tecido muscular das veias, certo? E aí também tem tecido conjuntivo, com fibras elásticas, aquela coisa toda. As veias vão ter algumas válvulas, porque pense comigo, se elas estão subindo o corpo, pense aí, lá da perna, ela está subindo até o seu coração. Então é toda uma pressão de uma massa sanguínea para cima, contra a gravidade. Então essas válvulas vão ser importantes justamente para quê? O sangue sobe, ele é bloqueado e aí sobe. Isso vai ser tudo ajudado pelos músculos das nossas pernas. Pense como se fosse um segundo coração. Vou falar uma coisa. Dá uma malhada nessa panturrilha para melhorar a circulação, viu, manhã? Então dá uma malhada nessa panturrilha. Os caras que ficam dizendo que perna de homem é calça, dá uma malhada na panturrilha, que ela é considerada, claro que genericamente, o seu segundo coração. Por quê? Porque essa contração das pernas, os músculos das pernas, vai auxiliar a subida de sangue pelo seu corpo. A galera que trabalha muito parada em pé, vou me incluir aqui, professor, só que eu sou agoniado, quem me conhece eu estou andando para lá e para cá. Mas se você passa muito tempo parado, isso prejudica, isso vai ter formação de varizes, certo? E em mulher principalmente, na questão da gravidez. Então, tem acúmulo na questão de dificuldade na questão de subir o sangue contra a gravidade, certo? Então, esses músculos vão auxiliar esse processo. Tá de boa? Então, o que é que acontece aqui? Essas válvulas vão impedir, elas vão auxiliar a subida do sangue contra a gravidade, vão impedir o retorno do sangue. Vamos fechar conceito aqui.
Não se esqueça disso, pequena criança. Artéria é o que? São os vasos que saem do coração levando sangue para o corpo. Veias são vasos que chegam ao coração trazendo sangue para o corpo. Artéria, sangue arterial, rico em oxigênio. Veias, sangue venoso, rico em gás carbônico. Nas artérias, é uma musculatura lisa, muito desenvolvida, para suportar a pressão de sangue. Veias, musculatura lisa menos desenvolvida, e tem participação da musculatura esquelética na condução do sangue. Outra coisa importante são as válvulas que vão impedir o refluxo sanguíneo. Fala, galera! Espero que vocês tenham gostado da nossa tecnologia. Muitos alunos têm falado, Magno, não fica só no oral, não fica só falando, usa algumas coisinhas, algumas imagens. Também outra coisa que eu quero fazer é jogar umas questõezinhas. Vou jogar a questão do módulo. Nesse módulo você vai encontrar questões que discutimos hoje sobre vasos, sobre veias, sobre artérias, no nosso módulozinho, nossa criancinha, Biologia Definitiva do Dabio. Mais de 1.200 questões certinhas, lindas, comentadas com gabarito. Um beijo, um queijo, fiquem com Deus e daqui a pouco a gente volta.